Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Vamos fechar a semana falando de futebol, mas uma sexta-feira triste, né? Por causa da tragédia ali de Mariana. Daqui a pouco a gente vai dar uma passada nisso aqui, que o jornal Band de Minas, logo mais, a partir de 18h50, vai tratar do assunto. Extrema relevância, né? Daqui a pouco, inclusive, aliás, daqui a pouco nada. É só anunciando aqui que Donos da Bola no ar até às 13h54, com os nossos comentaristas, com a Kika Branco para receber sua mensagem. Nós vamos falar do Cruzeiro que pega o São Paulo no final de semana, vamos falar do Atlético e principalmente da renovação do zagueiro Léo Silva. Tratar de tudo isso aqui nos Donos da Bola, mas antes eu queria chamar André Vasconcelos, que estreia conosco a partir de segunda-feira. Tudo bem? Não só âncora do jornal Band Minas, eu estou confundindo com Band News Minas, porque eu faço com a Dimara o Band News Minas, jornal Band Minas, de segunda a sexta, a partir de 18h50. O André estreia conosco, não só como âncora, mas a partir de agora também como coordenador de jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Numa sexta-feira, a gente vive aí uma sexta-feira trágica, né, de uma série de desencontros de informações sobre a tragédia lá em Mariana, ou no distrito de Bento Ribeiro. Bento Ribeiro, exatamente. Bento Ribeiro. André, aqui, nosso jornal Metro, Bento Rodrigues, perdão. Nosso jornal Metro já destaca na capa, certeza, já tá e aqui, você está há 3 dias hoje da estreia com uma notícia lamentável, um acontecimento trágico. Exatamente, meu caro. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer te receber agora, aqui, boa sorte. Estamos aí, estamos juntos agora aqui na Band, claro, voltando para essa casa maravilhosa, que me recebeu de uma forma extremamente carinhosa, né? Todos vocês. Alegria em rever, conhecer novos amigos aqui também. E olha, hoje não tem jeito, né? Nós vamos com certeza ter que falar sobre essa tragédia que aconteceu, uma tragédia anunciada, como você disse, né? Vamos querer apurar a responsabilidade, saber quem foi o responsável. Gente, isso já estava para acontecer há muito tempo. Não é a primeira vez que isso acontece no nosso estado de Minas Gerais. Várias vezes já aconteceu. Nós queremos saber quem foram os responsáveis por essa tragédia que poderia ter sido evitada se as providências... Olha lá, as imagens estão aí, ó. Assustador. São assustadoras. Gente, um tsunami de lama invadiu a cidade. Moradores, menino na escola, criança na escola, famílias em casa, gente trabalhando, dona de casa trabalhando, quando acontece uma tragédia dessa. Agora, o que chama a atenção... A gente, ao longo de ontem para cá, claro, fiquei aqui ontem até 1h da manhã, a gente acompanhou especialistas comentando que isso aí poderia ter sido evitado, gente, prevenir, eles poderiam ter prevenido. Imagine que um formigueiro ali, dependendo do local onde ele estiver, ele pode romper uma barragem. É isso mesmo, um formigueiro pode romper uma barragem. Se houvesse fiscalização, se tivessem tomado cuidado para evitar essa tragédia, com certeza ela teria sido evitada. Agora, de quem é essa responsabilidade? É do presidente da empresa, dos comandantes da empresa? Ele ontem, ainda de madrugada, publicou um vídeo no YouTube falando, olha, vamos tomar as providências para poder socorrer as vítimas, ajudar as famílias, fazer o possível e para causar o mínimo de dano ambiental possível. Claro, é a única coisa a se fazer agora. Agora que tudo isso já aconteceu, a barragem desmoronou, devastou essa região quase toda, agora de socorrer o pessoal. E nós estamos acompanhando, claro, nossas equipes em Mariana, nós temos helicópteros na região lá sobrevoando para mostrar tudo para vocês, como que vai estar a situação ao longo da tarde. Estamos lá desde madrugada, a turma foi para lá de madrugada, está acompanhando, passou a madrugada inteira, a Wanda, o Márcio Campos, a Kiwane, a nossa querida Luciana Viana foi para lá também para acompanhar, mostrar tudo para você. Ou seja, essa a gente está vendo no mapa ali, onde fica a cidade lá de Bento Rodrigues, que fica pertinho de Mariana, ali na região, e vamos saber o que aconteceu. E claro, né, a partir de segunda-feira, a partir de hoje, como sempre aqui na Band, todas as notícias do dia, as principais informações e jornalismo de credibilidade que a gente vê aqui na Band, né? Confiança, essa é a nossa palavra de ordem, confiança e apuração. O que nos assusta é imaginar o número que pode ser apresentado dentro em breve de pessoas mortas nessa tragédia. Por enquanto, evidentemente, o Corpo de Bombeiros e ninguém consegue prever porque estão desaparecidos. Agora, o outro grande problema, inclusive destacado hoje na Band News, a lama, o calor, se essa lama solidifica, a dificuldade aumenta ainda mais, ou seja, é realmente uma tragédia sem precedentes. Uma tragédia sem precedentes aqui no nosso estado. Isso que você falou é muito importante, porque eu estava conversando, inclusive, com o major do Corpo de Bombeiros, dizendo o seguinte, olha, André, quando desmorona um prédio, quando cai um prédio, você vai lá tentar tirar escombro, escutar,
para sentir, colocar um cão farejador, alguma coisa. No caso ali, não, aquilo é lama, gente, é lama, é rejeito de mineração, aquilo ali tem produto químico ali, além de tudo. E um dos riozinhos que passam por ali, na região onde você está vendo, deságua lá no Rio Doce. Quer dizer, ou seja, essa tragédia pode ser muito maior do que a gente está imaginando. E o que você disse, os bombeiros estão lá procurando, quer dizer, eles falaram que uma pessoa morreu, 2 pessoas morreram, mas vários funcionários estavam trabalhando na hora, várias pessoas estavam em casa, e o que a gente vê ali é teto coberto, carro em cima de telhado, pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro, ou seja, a gente torce para que isso não aconteça. São 2 barragens, na verdade. Há informações de que pouco antes eles ouviram um barulho, estão dizendo até em abalo sísmico, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, estão falando em abalo sísmico, mas, gente, ali naquela região... Assim... Lá na USP, em São Paulo, detectaram, na escala Richter, algo em torno de 2,5, que é baixo, mas mesmo sendo baixo, ninguém noticiou, essa informação não veio para os microfones, né? Para as câmeras, ou a tempo de que as pessoas fossem retiradas. E aí, agora começa, não, abalo sísmico, poxa, mas... Os especialistas dizem que nunca se deve interpretar como um acidente. Com certeza. Se os especialistas dizem isso, quem somos nós para negar? Com toda certeza. Essa tese do especialista. Enfim, logo mais cobertura completa. Meu caríssimo, aquele abraço, sorte, André. Boa sorte para vocês também. Agora, né, a gente fala que eu não sou o dono da bola, mas sou amigo dos donos da bola, então já está bom demais. Já é alguma coisa, aliás, é muita coisa. André que estará conosco, então, segunda-feira, 18h50, na tela da Band. Estarei com ele também, falando da rodada do final de semana. Vamos junto lá. Beleza, André? Aquele abraço, muito obrigado, então. Tchau. Bom, pessoal, já quero deixar um recado para você aqui, que todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação em 39, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente sempre fala aqui, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga, hein? Vamos dar uma passada no Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro aqui, que vive uma boa fase no Brasileirão, né? Embora muita gente, diga que é só para cumprir tabela, outros ainda acreditam, enfim, mas os jogadores não têm dessa de, vamos tentar buscar motivação, tem que ter para buscar, né? E esse bom momento, exatamente o reencontro com São Paulo, bola rola no final de semana e a gente mostra detalhes e daqui a pouco comenta a bola que rola no domingo aqui em Belo Horizonte. Mano Menezes parece ter a equipe definida para enfrentar o São Paulo, domingo no Mineirão. A boa notícia é a volta de Williams, que cumpriu suspensão e ainda se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo. Tá tranquilo, sim. Vim trabalhando esses dias aí por causa, né, tive um torce ali no jogo contra o Goiás, mas tô me recuperando e hoje já fui pro treino, já fui treinar com um grupo. E para domingo eu vou estar 100% para mim chegar a fazer um grande jogo. O meia Marquinhos treinou entre os titulares pela segunda vez seguida e deve ser o escolhido para formar o trio ofensivo com Arrascaeta e William. A fase do Cruzeiro é boa, são 9 jogos sem derrota neste Brasileirão. O problema é o adversário. A Raposa não vence o São Paulo dentro de casa há 11 anos, quando o assunto é Campeonato Brasileiro. Eu não sabia, vocês estão me contando, mas estamos em 2015, né? Então é um novo ano, então a gente espera que a gente possa fazer um grande jogo para a gente poder sair de lá nesse domingo com essa vitória e tirar isso aí. O Williams não sabia, mas o retrospecto chama a atenção. A última vitória em casa do Cruzeiro sobre o São Paulo em campeonatos brasileiros foi lá em 2004, quando o técnico da Raposa era o Emerson Leão. De lá para cá foram 10 partidas, com impressionantes 7 vitórias dos visitantes e 3 empates. Quem já sabia disso tudo é o também volante Henrique, que não esconde a vontade de vencer o rival. Sabendo todos esse retrospecto ainda aumenta a vontade, o desejo de vencer ainda maior, mas com responsabilidade, com equilíbrio, não é de qualquer forma que vai sair a vitória, então a gente vai para dentro de campo, sabendo de tudo isso, para buscar o melhor resultado, que é a vitória para nós. Invencibilidade em jogo e quebra de um incômodo tabu. Os jogadores do Cruzeiro têm motivação de sobra para encarar o São Paulo. Bom, então tá aí, vamos dar uma passada aqui. Edu Pans, boa tarde, Edu. São Paulo, adversário de domingo.
não dá para deixar de destacar a questão do G4. Não dá. Se matematicamente a possibilidade ainda existe, não dá para você dizer, não, isso é para cumprir tabela. Agora, de certa forma, é um forte adversário. E sempre complica a vida do Cruzeiro. Boa tarde, telespectador. Se tem a chance matemática, é obrigação nossa citar essa possibilidade. Eu já tenho minha opinião aqui, já externei, que eu acho muito difícil, não acredito. Mas se há possibilidade, a gente tem que externar. O torcedor do Cruzeiro comprou essa ideia, vai lotar o Mineirão, vai apoiar a equipe. E essa questão do Cruzeiro, desse tabu do Cruzeiro em relação ao São Paulo, realmente chama atenção, né? Porque em alguns anos, 2013, 2014, que estão mais frescos da memória, o time do Cruzeiro era muito superior ao do São Paulo. E aí o São Paulo vinha aqui e não perde do Cruzeiro. Impressionante essa relação São Paulo e Cruzeiro na última década, vamos dizer assim. Mas hoje, 2015, o momento que o São Paulo vive, fora de campo, diretoria, comissão técnica, dentro de campo com alguns jogadores, a gente já cansou de ter notícias do São Paulo que tem grupinho A, grupinho B. É o momento certo para o Cruzeiro ir lá e bater no São Paulo. Ainda mais porque são adversários diretos nessa briga matemática pela última vaga à Libertadores de 2016. Então, e o torcedor está acreditando, isso é o que interessa. Por mais que ele veja que é muito complicado, são 8 pontos de distância do São Paulo, do Santos para o Cruzeiro, o torcedor comprou a ideia, acredita nesse time do Cruzeiro. E rapidinho, 2 informações que eu tive ontem. O Williams deve ser utilizado como moeda de troca para o ano que vem, viu? O Williams, volante do Cruzeiro. E por mais que não tenha vínculo com o Cruzeiro, o Mano Menezes citou o nome do Marlone para a diretoria, dizendo que gostaria de contar com o jogador para o ano que vem. Então, vamos esperar, vamos ver se isso aí vai para frente. A sua fonte é aquela de sempre? Boa fonte. Eu sei quem é, não dá para duvidar, não. Bom, Ídolo, boa tarde, Ídolo. Boa tarde. Cruzeiro e São Paulo, Ídolo, por favor, câmera 2. O G4 está realmente complicado, a gente tem que cogitar a possibilidade, porque ainda é matemática, mas é muito complicado. O Cruzeiro, se vencer todos os jogos, chega a 60 pontos. Só em 3 oportunidades, times com 60 pontos conseguiram figurar no G4. Uma delas até o Cruzeiro em 2007. Então, não é uma pontuação que costuma garantir a vaga na Libertadores, apesar de que esse ano há uma projeção de que pode abaixar aí o número suficiente para chegar ao G4. O Cruzeiro também teria de vencer 5 jogos, algo que nunca aconteceu. Um time venceu 5 jogos, os 5 últimos jogos do Campeonato de Pontos Corridos, nessa fase com 20 times, né? Não no formato anterior, nunca aconteceu. O Cruzeiro teria que quebrar esse paradigma. Agora, acho bem possível o Cruzeiro vencer pelo menos 4 desses 5 jogos. Penso que o mais complicado seria contra o Internacional fora de casa na última rodada. Porque dos 5, 3 são em casa, nesses 3 acho que o Cruzeiro é favorito. E o outro é contra o Palmeiras, fora de casa, mas logo antes do primeiro confronto da Copa do Brasil. Então, acho que o Cruzeiro teria todas as condições de vencer um Palmeiras misto lá no Allianz Parque. Então, faltaria o jogo contra o Inter, que é na última rodada, e poderia chegar ali numa situação dos dois com chance de chegar à Libertadores, poderia ser quase que uma final, assim, em certo sentido, para chegar à competição sul-americana. Dois detalhes que eu gostaria de explorá-lo ainda. Primeiro deles, a saída ou a provável saída informada pelo do Williams pode representar para você a vinda do Ralf? É a primeira. A segunda, o Marlone foi pedido, e também informação também do Edu, teria sido pedido pelo técnico Mano Menezes. Te surpreende? Um pouco, né? A gente, na verdade, assim, a gente nunca... O Mano não trabalhou com o Marlone aqui, então não dava para imaginar, não dava para já ter, assim, ponderar o que o Mano pensa do Marlone. Agora, soa um pouco estranho porque ele esteve no clube há pouco tempo e não foi tão valorizado assim, né? Ele teve mas você não seria porque aquele Cruzeiro era fantástico? Acho que passa um pouco por isso, sim. Ele não teria espaço... O que pesa a favor do Marlone é que ele foi muito bem no Vasco. E ele foi muito bem no Sport. Talvez tenha tido um período ruim no Cruzeiro, mas não, é bom jogador. Não estou dizendo que não merece o interesse, não estou dizendo que seria um mau negócio.
E qual que foi a outra pergunta? Que você existe relação da saída, da provável saída que do Williams com a chegada do Ralf? Pode ter uma relação indireta no sentido de o Cruzeiro fazer um negócio trazer um volante e diminuir a necessidade de ter o Williams no elenco. Mas eu não acho que a moeda de troca seria diretamente envolvida no negócio com o Ralf, porque o Ralf é bem mais jogador do que o Williams, né? Não, estou dizendo assim, a saída de repente envolvido em alguma troca com o Flamengo. O Williams é um sonho antigo do Flamengo, né? Para retornar isso que ao Flamengo. Eu estou dizendo, essa moeda de troca pode ser muito mais utilizada com o Flamengo, por exemplo, envolvendo um desses 5 jogadores aí que estão com problemas no Flamengo, Marcelo Cirino, o Alan Patrick, que são bons jogadores, eu acho até que seria uma boa, citando esses dois. Agora, o Ralf tem muito mais cartaz, né? Eu acho que o Corinthians não trocaria o Ralf pelo Williams. Eu estou diminuindo o Williams. Eu acho que é um bom jogador, é importante. Mas o Ralf está um degrau acima em termos técnicos, em termos de qualidade, e alguns degraus acima em termos de prestígio, né? Ele tem mais nome, não é um negócio que seria natural. Poderia trocar o jogador e colocar um dinheiro. Não sei, acho que não seria o caso. Eu acho que o que pode acontecer é chegar o Ralf e o Williams ser envolvido na troca por outro jogador. Mas indiretamente você ponderar uma influência porque o Ralf é um volante. Então diminui a necessidade de você ter um volante. Agora, só uma coisa, eu sei que o Edu é bem informado, que a fonte é mais que confiável, mas ontem à noite no UOL, o próprio Williams dizia que queria continuar no Cruzeiro. Não, foi a entrevista coletiva que ele deu. E que não... Não, mas tinha uma matéria com a fala e outras coisas, sem ser a fala dele, como informação do jornalista do UOL, dizendo que esse negócio do Flamengo não ia acontecer com o Williams. Então, não sei. Mas é que essa fonte do Edu casca grossa. O custo-benefício do Williams também, ele joga 2, fica um fora. Joga 2, fica um fora. Tanto de cartão amarelo que ele tomou. Devem ter medido isso. Eu consigo enxergar uma ponta de relação com a provável vinda do Ralf. Você já está chamando a vinda do Ralf de provável? Tô. Não tenho nenhuma informação privilegiada com respeito a isso. Mas acho que, aliás, provável não, possível. Tá? Uma provável quase certa é do Jean do Fluminense. Quase certo, então, Jean do Fluminense. Esse deve muito bom jogador. Ano que vem. Não, então vamos trocar o provável por possível. Tá? Essa possível vinda do Ralf acho que teria relação com a saída, com a possível saída do Williams também. Você vê relação nisso, Gilmar? Eu vejo que o Rafael Marques pode chegar para o Cruzeiro. E aí sim, essa questão do Williams está Rafael Marques, atualmente no Palmeiras. Exatamente. Por quê? Porque ele pertence ao Grêmio, já foi anunciado ao Grêmio que ele não vai ficar no Palmeiras, né? O Palmeiras já teria comunicado ao Grêmio. Então, o jogador que nesse momento estaria... Ele não é do Grêmio, Gilmar. Parece que eles ainda têm ele pertence porcentagem. Ou negociador, eu não sei. Parece do Oriente Médio, não sei. Só se o Grêmio demonstrou interesse em levá-lo e desistiu. O Grêmio que levar. E que e que o Rafael Marques poderia vir e aí o Williams ir para lá. É essa a informação que existe nesse momento. Eu estou até conferindo aqui com quem foi que passou. E na questão a questão específica que a gente está falando do Marlone, dizem que não é verdade, que o Mano não teria pedido a volta do Marlone. Agora, isso tudo, e até a questão do Jean, ontem o presidente Gilvan Pinto Tavares deu uma entrevista falando especificamente sobre esses nomes que vêm sendo vinculados nesses últimos tempos. E ele descartou a questão do Jean. Só que tem uma coisa nesse momento, gente. Todos esses nomes, ninguém fala de ninguém se realmente não houve consulta, se realmente você não foi lá, se realmente não se buscou saber mais sobre o jogador. É óbvio que eles buscaram saber, né? A concretização é uma outra história. Quando você fala assim, nós não temos interesse, isso é muito relativo. Quantos jogadores a gente já falou aqui que eles disseram que não tinha interesse e apareceram aqui no outro dia? Então não é isso. É porque o momento coloca isso. Só que o tipo de negociação que vai acontecer, ou o jogador que pode vir, a gente tem que entender o seguinte. Muitos jogadores podem se transformar em moeda de troca, não só do time diretamente, mas de um time para o outro e para o outro. O que quer aquele, pega ele, passa para o outro. A gente está vendo isso acontecer muitas vezes, de ter uma liberação de você ter um jogador que está por aqui. A impressão que dá daquilo que o Mano tem passado, ou daquilo que a gente tem ouvido das fontes e tal,
que o Mano quer fazer uma equipe que tenha jogadores experientes, mas principalmente baseada numa faixa etária mais nova. Talvez aí entre a questão do Williams. Ele quer fazer uma equipe mais nova, ele quer trabalhar com uma equipe que não renda só nesta temporada, mas que seja preparada mais para frente, para um trabalho maior. Mas todos esses jogadores falados têm idade, não diria avançada, e eu até traria esses jogadores. Mas eu tô falando do Williams. Não, eu digo assim, mas Rafael Marques, Cícero, Jean, Ralf, todos os jogadores. Todos são contemporâneos do Williams. Com idades bem parecidas. Kika Branco, vamos dar um giro então na participação do torcedor do Cruzeiro aí no @osdonosdabola.mg. Kika. Vamos lá, Everton. Juliano Fox diz que o Ralf cairia como uma luva no meio-campo do Cruzeiro. João Garcia acha o Marlone fraco. Thiago Expedito está acreditando, diz que o Cruzeiro vai atropelar o São Paulo. Vamos lutar até o fim pelo G4. O Gui Maximiro pergunta, com a divergência com a torcida do São Paulo, o Cruzeiro não poderia tentar trazer o Michel Bastos e o Davidson de Lima, para que o Cruzeiro tentar fazer um alto investimento no Cirino? Por que não tentar o Marcelo Toscano? Marcelo Toscano, segundo o nosso companheiro Léo Gomide, já está apalavrado com o Internacional de Porto Alegre. E essa sugestão do Michel Bastos aí é boa. E todos acima de 30 anos Michel também. Bastos, exatamente. O Michel Bastos é um jogador que, se você olhar com muito cuidado para o São Paulo, foi o principal jogador da temporada lá. Então... E o Centurion está querendo voltar para a Argentina, vai fazer um desmanche lá no São Paulo. Atenção para um pedido que eu vou fazer para você aí de casa. Você sai todo dia para trabalhar, para estudar, pega o ônibus, que é o Move, e quer chegar bem no seu destino, é ou não é? Então preste atenção. Pé na faixa amarela, corpo fora da estação, né? Então preste atenção, não faz isso não, meu irmão. Atravessar fora da faixa é correr um risco em vão. Não faz isso não. Entrar quando as pessoas estão saindo do busão, para quê? Não faz isso não. Cuide de você, cuide do Move, assim você evita acidentes e ajuda na qualidade do transporte público. Para chegar seguro, siga os mandamentos do Move. Não force a abertura das portas, não aperte sem necessidade o botão de emergência da porta, não faça vandalismo. Aliás, as imagens das estações são realmente lamentáveis. Não jogue lixo no chão, não desrespeite a fila, nem os usuários e operadores do Move. Contribua para que a coisa funcione cada vez melhor, ok? Vamos falar agora do Atlético. O capitão Leonardo Silva teve o contrato renovado, vários jogadores ainda têm situações indefinidas do Atlético. Diogo Ramalho conta e daqui a pouco a gente comenta aqui. Ed Carlos, Josué, Patrick, Cárdenas e Mansur, todos eles com futuro indefinido no Atlético. Estou tranquilo e seguir trabalhando, que todavía faltam alguns jogos. Uma boa notícia a gente já pode dar ao torcedor do Galo. O capitão Léo Silva renovou com a diretoria por mais uma temporada. Final do ano é assim mesmo, contratos se encerrando, especulações de quem pode chegar. Isso tudo já começou a acontecer aqui no Atlético. Em dezembro, são 6 jogadores que ficam sem vínculo com o clube. Assunto que faz bater uma certa ansiedade, até em quem já tem a situação confortável no elenco. Bate porque a gente quer saber, né? Particularmente eu, por mim, ficaria quase todo o elenco. Jogadores que estão acabando o contrato, que foram importantes na sequência do ano. Mas acredito que o presidente e o Maluf estão trabalhando para trazer jogadores de alto nível, que vão nos ajudar, que vai chegar para brigar por posição, para a gente estar cada vez mais forte para o ano que vem. Cárdenas já demonstrou o interesse em permanecer, mas será que contribuiu para que isso aconteça? Acho que não, porque não he tenido pues essa continuidade para que pronto me evalúen de uma forma de vários partidos. Se me perguntam agora que se quero ficar, eu ficaria. O jogador chegou com muitas expectativas do torcedor e de fato não rendeu o esperado. Ele veio por empréstimo junto ao Atlético Nacional da Colômbia. Cárdenas tem pouco tempo pela frente, apenas 5 rodadas, para convencer Levir Coupe e a diretoria de que ele merece ficar no elenco. Falta um mês, em um mês acontecem muitas coisas. E nesse tempo se engana quem pensa que o Galo não tem mais objetivos no Campeonato Brasileiro. Apesar de o título ser uma coisa impossível, o nosso ano foi, não digo brilhante, mas foi muito bom. Porque a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro, a dificuldade que tem. Então é a obrigação nossa terminar o campeonato na segunda colocação.
Muito bem, estávamos aqui levantando a questão do Rafael Marques, pertence a um clube da China. O Grêmio pensou em contratá-lo, informação inclusive do JB, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, e, aliás, da TV Bandeirantes e Rádio também. E aí o Grêmio teria dificuldades para depositar o dinheiro que o clube chinês estaria pedindo. Então aí o Cruzeiro teria que entrar no negócio, colocar dinheiro para contar com o jogador aqui. O fato é que não dá para a gente também descartar que um jogador com 30, 32, 33 ainda tem muito a oferecer. Claro. Principalmente se você olhar para o que o Michel Bastos vem jogando, para o que o Zé Roberto vem jogando, Oliveira. Para o que o Ricardo Oliveira também vem jogando. Né? Então, não dá para descartar. O correto é mesclar isso. Né? Aí seria o ideal. O próprio VT agora que a gente assistiu e da renovação do Léo Silva, que é um jogador de idade avançada e é visto como um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Que eu tenho minhas reticências em relação a ele, acho o zagueiro muito lento. Se o Atlético conseguisse um jogador... É muito difícil. O Léo Silva hoje está na prateleira de cima dos zagueiros do futebol brasileiro. Para você encontrar um melhor que ele, o Atlético tem que desembolsar muita grana. Tem que abrir cofre, tem que usar a criatividade, colocar outro jogador no meio da negociação. A zaga Gemerson e Léo Silva, ela peca em determinados momentos pela lentidão do Léo Silva, principalmente do lado direito. Por isso que eu peço que o Atlético invista, sim, pesado em um zagueiro de velocidade. Se não for para ser titular na vaga do Léo Silva, que seja uma opção de banco, que o Atlético sentiu muita falta disso esse ano. Quando não jogava o Gemerson, foram poucos os momentos que não jogaram o Gemerson, o Atlético olhava para o banco e só tinha zagueiros com a mesma característica, zagueiros lentos. E a gente viu isso principalmente no jogo contra o Corinthians, a zaga formada por Léo Silva e Ed Carlos, que são bons zagueiros. Não estou aqui criticando nenhum dos dois, acho bons zagueiros, bons. O Léo Silva, inclusive, para ser titular, mas que na hora da velocidade pecam. E o Atlético sentiu falta disso. Além do Gêmeos, precisa de mais um zagueiro veloz. Importante a renovação do Léo Silva, agora eu acho difícil a renovação do Ed Carlos. Também principalmente em relação a tudo isso que eu disse, o Atlético buscar um cara com mais velocidade. E talvez pode mais ter uma novo, ligação. Rejuvenescer a zaga, né? Eu acho que tem uma ligação. Eu acho que tem uma ligação. Quando a gente pode fazer várias leituras da renovação do Leonardo Silva, não só porque ele é importante para o time e tal, mas porque a gente já ouviu também de dirigentes do Atlético que eles precisam fazer com que essa média, a faixa etária do Atlético diminua. Né, que o Atlético tenha jogadores mais novos e tudo. Eu acho que o Leonardo Silva significa que Ed Carlos não vai renovar. Eles vão buscar um outro jogador, que pode ser até não ser o jogador para ser titular, que seja um mediano, que tenha as características que faltaram a essa zaga do Atlético, mas eu acho que dessa história aí a opção foi para o Leonardo Silva, deu certo e tal, e acho que Ed Carlos não renova. Que eu não sei exatamente. Também. Eu não sei as cifras, nem me interessa. Claro. Do negócio do Atlético com o Ed Carlos. Mas manter o Ed Carlos, se for num valor muito alto, não justifica. E talvez ele não queira renovar por um valor mais baixo. Você até citou isso. Agora, você ter na base um zagueiro como o Gesiel e, de repente, desprezar esse jogador que é formado, que se investe altos valores na formação de atletas, para ter no banco jogadores do mesmo nível, eu acho que não é desnecessário. O Ed Carlos, a gente sabe, é bom de grupo, é um grande profissional, etc, etc, e é mesmo. Mas talvez nem ele queira ficar mais uma temporada como reserva no Atlético, e ele seria reserva. Agora, se o Gemerson sair, aí complica, aí é a Zé da Garapa, porque o Gemerson é monstro. É o grande zagueiro do Atlético. O grande Beckenbauer. O ídolo, eu vou sair um pouco desse tema e vou entrar, porque eu vi uma pergunta ali, me chamou a atenção a pergunta no Twitter, eu queria explorar isso com você. Um torcedor ali, que eu não vi o nome, destacando que o Corinthians treina, tem concentração, treina debaixo de chuva, não tem folga e tal, e que o Levi deu muita folga, aboliu a concentração. Você vê alguma relação? Não acho que é um problema, não, nem abolir a concentração. Você é a favor ou contra? Acho que não tem verdade absoluta nisso aí. O cara tem que fazer uma avaliação do elenco que ele tem na mão. Não vejo nenhum problema. Isso é aquele momento que perde um jogo, perde o campeonato, e as pessoas começam a ponderar esse tipo de coisa. O que você pensa? Não, eu não vejo problema nenhum em abolir a concentração, nenhum mesmo. Nem eu, até porque o Flamengo tem concentração e teve problema aí. Eu sou contra a concentração. Acho que é até pior. Então, não vejo problema, não acho que a questão é essa, acho que o outro time foi melhor. Não acho que o Atlético treinou pouco, eu acho que a gente pode ponderar
não é com relação ao Atlético, porque por mais que eu procure me informar dos treinos, eu não acompanho isso profundamente de nenhum time, assim, para ser sincero. Mas pelo que a gente lê, pelo que a gente procura se informar, o Tite tem métodos de treinamento muito bons. O Roger no Grêmio também. Eu acho que a gente tem que preocupar muito com a qualidade, né? Parar com esses clichês do futebol. Não treinou um dia, achar que esse que é o problema, com concentração, e ver que há muitas novidades em métodos de treinamento. Né? Em termos táticos, termos físicos, tudo que envolve futebol. De fundamento, saber cruzar, saber... E procurar entender qual time está fazendo certo. Eu não estou dizendo que o Atlético, o Cruzeiro, tem métodos ruins, até porque o Mano chegou agora e é conhecido por ter bons métodos também, até aprimorou isso na Europa recentemente. Mas é uma coisa que no Corinthians é muito elogiada. Né? O Tite, essa história de jogar compacto, o Tite trabalha muito isso nos treinos, né? Insiste muito, vamos trabalhar em espaço curto, passe curto. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar a discussão no futebol. Parar com essas muletas, não treinou um dia e deu folga. E procurar saber o que ele fez no treino. Eu acho que é mais importante a qualidade, saber ali o que aconteceu, claro, o que foi feito na prática, do que ficar com essas picuinhas. Assim. O método e os tricks já passou há muito tempo, gente. Tem que ser um negócio mais qualificado. Nós falamos sobre isso hoje na Band News. Que por mais que as pessoas tentem enfiar a goela abaixo, que o Tite é um excepcional gestor de pessoas, não é só isso, não. Claro, tudo, né? Psicólogo, não é porque todo mundo destaca falando. Isso. Nós já falamos isso aqui, você deve ter visto entrevista de alguém do Corinthians, sempre destacam a questão de ser um bom gestor de pessoas. Falando até que ele é mais mas não é só psicólogo. Isso. Mas não é só isso. E as coisas evoluem tanto no futebol, e aí sobre o aspecto tático principalmente, que o Muricy sentiu necessidade de sair daqui e aprender lá no Barcelona. E Mano Menezes. Né? E o Barcelona é curioso, o Barcelona não muda método, ele muda pessoas. Ele contrata o Muricy para ser treinador, fala, meu querido, o método é esse aqui. E tem aquela toda história. Eu vi várias entrevistas do Muricy desde que ele chegou, ele está falando muito à imprensa, o que eu acho legal, no sentido assim, de trazer informações que ele colheu, dialogar mesmo, né? Porque todo mundo fica curioso, o que você foi fazer lá? Acho legal o cara abrir, assim, para o público, não ficar só para ele. E a coisa que ele mais destacou em todas as entrevistas, eu não vi aquela que você acompanhou. Aquela que você acompanhou eu não vi. Mas vi no UOL, vi na ESPN, vi várias. E ele dizendo a questão da base, né? Do Barcelona trabalhar um sistema desde a base. E eu lembro que quando eu fui em Barcelona e estive lá no clube, fiz entrevista com o pessoal, o cara falou, gente, o Xavi chegou no profissional tendo feito mais de 2.000 treinos na vida, jogando com esse negócio de passe curto, jogando com um tipo de jogo. Então, é uma coisa de tornar automático para o cara. Mas você sabe que ele, na entrevista... E é mais ou menos no estilo do que o Muricy fala. A coisa que ele mais destacou não foi nem no profissional, foi o fato de todo o time, desde o infantil, da adolescência, ir seguindo um método que é o mesmo do profissional. O toque de bola, os passes curtos. E no futebol brasileiro, todo mundo elogia o Roger e o Tite hoje nessa questão de treinamento. Estou falando boleiros mesmo, informação que eu consigo colher de fontes do futebol, né? Coisa de imprensa. Porque isso chega entre os jogadores, né? Jogadores do Atlético, do Cruzeiro, do Fluminense já me falaram, que nunca treinaram com o Roger, falando, a gente sabe no meio que está todo mundo impressionado com o que o Roger faz, com o que o Tite faz. O jogador fala um para o outro. Então, não estou dizendo que o Levir e o Mano são o oposto disso, mas eu não tenho ouvido falar dos dois, igual a gente escuta falar do Tite e do Roger, nesse aspecto. Até porque, por menos que se entenda, ou que não se queira entender, é muito nítido o trabalho dos dois, do Tite e do Roger, quando você vê a configuração do time em campo. É nítido demais, até para quem, eu que não acompanho tanto esses aspectos táticos, não é que eu não acompanho, eu acompanho, só não eu falo muito pouco e tal, mas noto uma necessidade absoluta do treinador em aperfeiçoar esse aspecto. Porque só na beirada do campo ali, vamos lá, pega lá e tal, não E o que ficou muito nítido, já que a gente viu, é nítido o trabalho do Tite, do Roger, o que ficou muito nítido esse ano é que o Levir Coupe não conseguiu arrumar o sistema defensivo do Atlético. Ele não conseguiu. Bola pelo alto, bola longa nas costas de laterais. O Levir, do meio para frente, o Atlético jogou um futebol legal demais de assistir.
principalmente no primeiro semestre. E ainda continua, tem jogos do Atlético que você fala, nossa, pô, muito bom, igual o Santos jogando na Vila Belmiro. Agora, do meio para trás, é uma tristeza, o Levi não deu jeito. E mesmo em termos ofensivos, falta um pouquinho disso que a gente falou com relação tanto ao Grêmio e ao Corinthians. Mesmo estando com a bola, ter mais calma, passes curtos, administrar mais o jogo e não ter essa história de sempre acelerar. Cadê a Kika? Põe a Kika na tela comigo mais uma vez. Vamos girar agora a participação do torcedor atleticano na bola, Kika. Jarbas Pereira diz que é incontestável a renovação do Leonardo Silva. Se o Galo dispensar, outro grande clube vem e pega. O Wilson Moura diz que o Galo tem que investir em mais 2 ou 3 jogadores e colocar a base para subir. Leonardo Lopes também pede o Ralf e fala no lateral Vitor Ferraz para liberar o Marcos Rocha. O José Ottoni diz que o Rafael Marques é que seria uma boa opção para o Galo e pede para não deixarem o Marcelo Toscano ir embora. E claro, com a visita do Tardelli à cidade do Galo, muitos comentários pedindo também a volta do Tardelli. Mas acho que não volta agora não, vai demorar. Olha aqui, preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial, atenção. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? E quer saber como é que você vai saber se existem? Saber como é que você vai saber é bom, hein? Como é que você vai descobrir se existem irregularidades no seu contrato? Você vai ligar agora nesse telefone ou chamar pelo WhatsApp. Um consultor altamente preparado está aguardando o seu contato e aí, naturalmente, vai tirar todas as suas dúvidas. Você vai ligar agora, marcar um horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Pare de pagar taxas indevidas. Pare de entrar na pegadinha do financiamento. Você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. E se você está sofrendo ação de busca e apreensão ou até já perdeu o seu veículo, saiba que você possui defesa e pode receber de volta os valores já pagos, corrigidos. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento? Ligue agora, faça a revisão do seu financiamento. Se der ocupado, insista, fale para os seus amigos, mas entre em contato. 31 é o código 2559-8877, 2559-8877 ou no WhatsApp 995888877. Ok? Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos. Até já.